estava atendendo. Você está sempre perdoado. Dimas Ramalho. Não, mas eu não pedi uma palavra, o Paulo falou que você está sabendo. Mas vai ter que abrir, né? Ô, presidente. Mas eu peço para pedir a palavra. Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Justiça, Redação Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor, 40ª Sessão Semanal 2017. Às 14 horas e 37 minutos do dia 7 de novembro de 2017, no auditório vereador José Natal Abado, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara abertos os trabalhos da 40ª Sessão Semanal do exercício 2017, registrando esse encontro presentes, vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Ditinho Bueno do Asilo, Marcos Vale. Também registro a presença, demais pessoas aqui nessa comissão, o senhor Wagner Raposo Pimentel, Francisco Carlos dos Santos, João José Marques, estão representando a Plano de Saúde de Santa Casa, Isilda Berti de Andrade, professora, Priscila Heloísa Cavaleiro, servente. Mais alguém? Seu nome completo? Ademar Rodrigues Cavaleiro, funcionário também da Prefeitura. Então, item 2, participação dos representantes da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa Misericórdia de Bragança Paulista, mantenedora da Santa Casa Saúde. Registra a presença da nossa presidente Beth Chedi também. É que a senhora já é da casa. Mantenedora da casa. Participar da... Mas perdoa, a sua deferência é importante. Para tratar do assunto relacionado ao plano de saúde dos servidores públicos da Prefeitura Municipal, oriundo do convênio entre a Santa Casa Saúde e o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Bragança Paulista Região, SISMUB. A comissão está em fase de ouvir as partes para analisar o assunto e esclarecer os usuários que vêm procurando representantes da casa a esse respeito. Inicialmente, quero deixar registrado que, na sessão passada, alguns funcionários estiveram na sessão ordinária e alguns vereadores foram questionados sobre esta possível rescisão de contrato à Santa Casa, e nós convidamos, até agradeço aqui a presença de vocês, tão honrada a instituição, entidade, para que passe a versão da Santa Casa em relação ao que vem ocorrendo sobre o plano de saúde, um assunto bem objetivo, bem simples, para que fique registrado nessa casa. Ok? Presidente, eu acho que seria interessante historiar, e o Basílio fez aí um levantamento de documentos, né, Basílio? Você checou as informações? Porque, assim, a impressão que se passa, houve um boletim do SISMUB divulgado, né? E a impressão que se passa, no que diz o SISMUB, é que Santa Casa impõe coparticipação no plano de saúde. Então, acho que seria importante, né, nessa iniciação aí, explicar o que estava em vigor com o SISMUB, qual que era o contrato, para aí, em seguida, a gente fazer os questionamentos, né, presidente? Sim, justamente. Então, eu já passo a palavra a quem for falar em nome da Santa Casa, o seu nome, por favor, para registro em ata, e fique muito à vontade, por favor. Francisco Carlos dos Santos, sou administrador da Santa Casa. Com relação ao convênio Santa Casa e SISMUB, nós estamos conversando com o SISMUB já de longa data. O contrato, ele ao longo dos anos, ele vem apresentando um resultado deficitário desde 2012, 2013, num valor crescente. Nós tivemos, nesse primeiro ano, 2012, 2013, 69 mil negativo, entre tudo que se arrecadou e o que se pagou para assistência. 2013, 2014, 311 mil negativo.
2014, 2015, 627 mil negativos. 2015, 2016, 1 milhão e 31 mil negativos. E 2016, 2017, ainda não fechado em curso, 1 milhão e 31. Este plano de saúde com a operadora, ele tem um resultado negativo de 3 milhões e 41 mil. Basicamente, a operadora paga para prestar esta assistência. Esse é o resultado final. Num processo que a Santa Casa vem fazendo e a operadora de reavaliar todas as suas empresas ou seus conveniados, até porque recentemente, acho que é do conhecimento de todos, nós passamos por um processo de cisão da empresa, onde que o plano de saúde era no mesmo CNPJ da instituição, e em decorrência de uma instituição filantrópica, já com um monte de vasta informação das suas dificuldades financeiras, a ANS não admitia ter uma operadora deficitária. Então, nós separamos a operadora porque ela é uma atividade de poupança popular e você não pode colocar em risco a assistência dessas pessoas. Muito bem, mas ela preconiza normas de funcionamento para as operadoras. Se você apresentar resultados negativos, você pode sofrer uma intervenção e o fechamento até mesmo da operadora por gestão não adequada. Muito bem, nós passamos a fazer uma avaliação de todas as empresas, não Sismub, todas as empresas que fazem parte do nosso convênio. E, a partir disso, nós estamos aplicando reajustes de acordo com a sinistralidade, ou o índice de utilização, empresa a empresa. Só empresa ou pessoa física, não? Pessoa física, nós não podemos mexer. Tá. É um contrato que, uma vez que a pessoa entra, ela só sai por desejo dela ou se for inadimplente. E os reajustes são determinados pela ANS, não pela operadora. Já no caso da pessoa jurídica, a operadora pode aplicar o reajuste de acordo com a sinistralidade. Nós adotamos essa sistemática já há algum tempo e estamos adequando as condições desta operadora. Como no caso, com o Sismub, tínhamos 3 milhões negativo. É um valor muito alto para uma atividade que a gente está realizando. Alguém tem que bancar esta situação. Nós já havíamos iniciado uma conversação com o Sismub em agosto, mais precisamente no dia 22 de agosto de 2016, sobre as condições em que o convênio estava se apresentando, deficitário. Fizemos uma reunião na Santa Casa com os dirigentes do Sismub, apresentando esta situação e que um dos mecanismos que se tem em operadoras de plano de saúde é o plano de coparticipação, onde que você consegue buscar um equilíbrio do uso, porque há um uso indiscriminado fora dos padrões até internacionais de uso de plano de saúde. Então, uma das maneiras que você tem, coloca a coparticipação. A coparticipação, no entanto, ela não pode ser proibitiva para que o usuário não tenha acesso à saúde. Isso seria um absurdo. Então, nós temos valores muito aquém do que é praticado no mercado nacional, inclusive, com esses valores, para que se tenha acesso às condições de saúde. Nós pegamos o caso específico da Sismub, mandamos para a nossa consultoria atuarial, eles fizeram um levantamento sobre esta situação e, com dados técnicos atuariais, apresentaram uma proposta de valores, o qual nós registramos um novo plano na ANS para poder comercializar junto ao Sismub, um plano específico para o Sismub. E, a partir deste período, desde de 22 de agosto de 2016 até agora, nós vamos mantendo negociações com a diretoria da Sismub. Havíamos apresentado o valor que a nossa consultoria atuarial nos apresentou, negociamos, eles não concordaram com os valores, enfim, foram inúmeras negociações neste meio tempo, até que chegamos ao consenso de um valor que acreditamos, pelo menos, empatar nas despesas e a condição da coparticipação para poder realizar. Ainda nós estamos finalizando esta situação com o Sismub, porque eles estão com problema teve eleição recentemente, nas negociações isso precisava ter sido
anterior, até na carta que eu tenho de documentação lá na negociação com eles, isso era para ser a partir de 1 de agosto, não foi possível por causa dos problemas de eleição que o Sismub teve, ficou agora um contrato para começar a ter vigência a partir de 15 de dezembro, que é um novo contrato, um valor de R$ 226,57, a coparticipação de R$ 15,00 para consultas ambulatoriais, R$ 20,00 a nível de pronto-socorro e R$ 130,00 e 20% para exames ambulatoriais. Internação não há nenhum impedimento, alguns exames no valor de 20%, limitado a R$ 130,00. Então, não pode ser mais do que esse valor, o que dá um equilíbrio para a pessoa fazer. E ele não paga na hora. Isso daí vai vir no mês seguinte, no desconto que possa sofrer sobre a mensalidade de cada usuário, né? Esta tem sido uma sistemática que nós adotamos, no caso do Sismub, adotamos para nós, funcionários da Santa Casa também, o reajuste de nossos funcionários, esse mês de outubro, no lerite que está sendo pago hoje, nós sofremos um reajuste de 40% no valor da mensalidade que nós, funcionários, pagamos, porque nós temos também um uso inadequado do plano, muito acima do que era. É um plano deficitário também. Com 40% fazia o reajuste. Nós temos 2 planos para nós, funcionários, um de coparticipação e esse outro pela sinistralidade. Tudo indica que no próximo ano, nós, funcionários, vamos optar pelo plano de coparticipação, que vai ficar mais em conta do que o reajuste pela sinistralidade, que você tem um equilíbrio melhor. Voltando ao Sismub, esta é a situação que nós temos. Eu só tenho uma dúvida, Francisco, desculpa até te interromper. Esse convênio com o Sismub, ele não tem um início e um fim, ou ele é renovado automaticamente? Como é que funciona? Cada contrato ele tem a sua renovação no aniversário do contrato. Anual. O aniversário do contrato é 15 de dezembro. O que nós fizemos? Nós tivemos a conversação com o Sismub, apresentamos esta situação e, com todo o impasse que estava da eleição do Sismub, isso já aconteceu no ano passado, que nós já éramos para ter feito isso ano passado, nós perdemos a data de notificação da rescisão contratual, uma vez que nós falhamos nisso, nós cumprimos mais um ano de contrato com mais de 1 milhão de prejuízo, porque honramos os nossos compromissos. E o que fizemos? Notificamos este contrato durante as negociações, que em 15 de dezembro se encerra o contrato. Ou seja, se não houvesse esse acordo, o contrato seria rescindido. Ele seria rescindido em 15 de dezembro. Mas nós apresentamos condições de renovação desse contrato. Que são essas da coparticipação. Que foram exaustivamente conversados. Nós tivemos pelo menos de 6 a 8 reuniões com o Sismub, negociando, discutindo, apresentando os pontos, justificando as dúvidas que eles tinham, mostrando cada situação do porquê, né? E isso tudo foi apresentado às negociações. Por quê? As empresas, cada uma tem um perfil, pela quantidade de usuários, idade, sinistralidade. Eles até solicitaram para nós, num dos ofícios que consta que eles colocaram nesse boletim, para que a gente pudesse dar as mesmas condições, ou que o CPP ou que a PUESP. Fizemos um simulado em cima desses mesmos valores, com a massa do Sismub. Se fizéssemos esse contrato com base nos valores do CPP, teríamos um prejuízo de R$ 222 mil. Então, não é possível renovar. Então, o pessoal usa menos do CPP? Usa menos? Usa menos, é isso? Exatamente. Só para a gente entender, linguagem. Isso, claro. Exatamente. Já a PUESP, os valores que a PUESP paga à operadora, no plano de saúde do Sismub, teríamos uma lucratividade de 3 milhões ano. Por quê? É menos quantidade de pessoas, temos mais pessoas idosas, eles têm um valor de tabela per capita e dentro da utilização está perfeito o contrato deles. Então, não é uma coisa que dá para... São preços iguais a todos. Cada empresa tem um perfil de quantidade de pessoas de faixa etária aonde você consegue fazer os valores, ou per capita, ou por faixa etária, ou por grupo de faixas etárias. Isso tudo vem de acordo com a consultoria atuarial, que é aprovada também pela ANS, que eu tenho que registrar na ANS essas condições. Só um segundo, eu queria registrar a presença do vereador Gabriel Sintra Gonçalves,
do senhor Alessandro Botelho dos Santos, Sérgio Ricardo, Lucas Batista Caetano e Aline Yara Ferreira. É isso, Aline? Eu gostaria de... A palavra continua aberta. Eu estava... Ô, Marcos, eu só queria registrar, está ficando claro aí com a sua explanação, Francisco, a situação, esse contrato entre o Sismub com a Santa Casa, ele não tem nenhuma garantia de manutenção desse por um X período, por exemplo... Um ano. Então, é isso que eu ia... Ele já falou que é Pelo um que ano. eu entendi, Um ano eu isso. entendi um ano. Não é um convênio tipo, olha, por ter X vidas, vale essa negociação por 3 anos, 4 anos, ou com índice de reajuste da inflação, não é assim que funciona? Não. Ele é um contrato de vigência anual. No caso de plano empresa, as pessoas que fazem, e é um plano coletivo por adesão, cada usuário adere, ele não é obrigado a fazer essa adesão, e se ele aderir e no transcorrer do contrato ele resolver sair do contrato, ele pode sair, ele, usuário. A operadora não pode rescindir durante este período, porque ela tem um compromisso de garantia da assistência por 1 ano daquilo que ela assumiu nos valores e condições pactuadas. Então, pelo que eu entendi, eu vou tentar resumir. Pessoa física completamente diferente, fez o contrato, vocês são obrigados a cumprir, e as normas de reajuste são nacionais, etc. e tal. A pessoa jurídica, cada um tem um padrão, um perfil, até porque são diferentes, a vigência é 1 ano. E caso uma das partes não tenha interesse, notifica a outra, etc. e tal. Vocês viram que estavam tendo prejuízo, era isso? Nós podemos notificar 60 dias antes do vencimento, mas temos que cumprir aquele 1 ano de contrato estabelecido. E aí vocês viram que estava tendo prejuízo, fizeram a notificação e mesmo assim fizeram a negociação, é isso? Isso, apresentamos um novo produto para a negociação. Que é a coparticipação, ou seja, a pessoa que vai lá, ela paga um pouco do serviço, é isso? Exatamente. Né? Esse um pouco, só repetindo, é 20% dos exames, num limite de... Os exames são até 20%, limitado a R$ 130 mês não cumulativo. Consulta? A consulta é R$ 15 a ambulatorial e R$ 20 a de pronto-socorro. Não cumulativo também. O valor do plano é R$ 226,57. Na realidade, aqui está sendo o seguinte, o cidadão vai pagar 3 vezes mais no plano e vai poder usar 1 vez por mês, e olhe lá, né? A questão de, se você pegar, não existe nenhum não tipo paga de... 3 vezes mais. Não, se você pegar, está R$ 194, não é? Depois da negociação está indo para R$ 226,57, qualquer tipo de procedimento que ele fizer, ele vai pagar 15 por consulta e 20 por consulta no pronto-socorro, e qualquer procedimento está limitado a R$ 130. Qual é o exame que custa hoje menos do que R$ 130 lá? Se fizer um exame de sangue, dependendo do exame de sangue... Vamos supor que custe, então, custe aqui, 1.000. 20% Mil do valor do 20% seria procedimento. 200. Sim, Eles Marcos. vão cobrar só 130, é isso? Sim. 2.000, só pode cobrar 130, entendeu? 20% do valor do procedimento limitado a 130, não cumulativo por pessoa. Ou seja, se ele fizer um exame de sangue, praticamente já foi embora esses 20% dele. O que eu queria perguntar... Não foi. Você está equivocado. Não estou não, Francisco. Eu vou só perguntar o seguinte, Francisco. Só um detalhe. Só um minutinho, deixa eu fazer uma pergunta, por gentileza. Aqui é assim, existe uma reclamação por parte dos funcionários públicos, é essa reclamação que a gente quer tentar esclarecer aqui. A reclamação deles é o seguinte, eles pagam X por mês lá para a Santa Casa e tem esses direitos. Agora, na nova proposta de vocês, e o Sismub está dizendo aqui que é uma imposição, então eu não entendi por que dessa forma está se pronunciando o Sismub, já que houve diversas reuniões, citações e tudo mais. Fora esse valor aqui, vocês têm alguma possibilidade de melhorar isso para o servidor público? Dar uma diminuída por ser... Quantas vidas são, Francisco? 2.500 vidas. É considerável, né? 2.500. Os senhores não têm uma contrapartida que pudesse apresentar para esses servidores, ao invés de ser 226,57, algo mais em conta? Existe ainda essa negociação em curso com o Sismub ou está batido o martelo? Não, esse é o último valor que a gente consegue chegar. Os valores que nós temos pela nossa consultoria atuarial é maior do que este. Então, nós chegamos ao mínimo que nós poderíamos estar apresentando. Agora, só uma correção, há um equívoco na sua parte nessa situação. Primeiro, por quê? No site
do Santa Casa Saúde é registrada uma tabela aonde que informa os valores dos exames. E esses valores dos exames, eles são com base em tabela pactuada, que é uma tabela de convênios, não é tabela de particular. Então, estes valores também eu não posso mexer nele mensalmente, é o valor que está na tabela hoje e lá consta os valores, ele vai passar durante um ano, com acesso a cada pessoa antes de poder utilizar. Não, só para entender. Eu pago R$200 no exame de sangue, por exemplo, no CBI particular. Vocês pagam R$100, por exemplo. É os R$100 que vai incidir? Sobre a tabela que tem no Hospital da Santa Casa, do convênio, que está registrada, é que vai incidir. Não sobre o valor de particular. Não sobre o valor de particular. Tá. É muito difícil chegar nesses valores de... A gente tem planos de coparticipação, é difícil chegar nesse valor de 130. Só um minutinho, por favor, depois eu vou passar a palavra. Desculpa. Para ter gravar na ata. Então, só para resumir essa questão das despesas extras que viriam a acontecer. Ficam limitados a R$130 todos os exames que a pessoa fizer dentro daquele mês. Se ela fizer vários exames, o teto é 130. Isso. O teto é 130. Tá, então, isso está bem esclarecido, né? Há uma pergunta que eu quero fazer, depois eu continuo a palavra aberta, eu queria o microfone com a senhora lá. Esse contato, como é pessoa jurídica e pessoas jurídicas, SISMUB, Prefeitura, SISMUB e Santa Casa, não existe nenhuma possibilidade de um contato pessoal do servidor, certo? Vocês negociam direto com a pessoa jurídica. Isso, por isso que é um plano coletivo por adesão. Tá. Eu vou aderir se assim eu entender que devo fazer, ou não vou aderir a este plano. Tá. Respeitando e novamente agradecendo a presença de vocês aqui. Não há, como o vereador Cláudio Moreno questionou, a possibilidade de um melhor preço, até porque vocês estão alegando, e com direito, que estão no teto da despesa. Essa adesão, ela for pequena, continua mantendo o mesmo preço? Aquilo que nós assinarmos, nós vamos garantir durante um ano a vigência daquele contrato, como fizemos. Nós já tivemos 3 milhões de prejuízo. Imagino. Nós bancamos esses 3 milhões. Eu não entendi. Não veio de nenhum outro local, saiu da própria instituição esse dinheiro. Eu não entendi, o vereador também não entendeu, a questão dos exames, ou do 130. Eu fiz no exame, R$200 a tabela, 20%, 40%, certo? Daí eu fiz o outro exame, 130, cada exame que eu fizer tem o 20% no limite 130 cada um. Dentro do mês? Somou no mês, 130 eu já posso era. fazer 1.000 exames, 130 o máximo. Exatamente. É o máximo que vai ser descontado. Em internação, é 0%. Exames, tudo que fizer internado, não tem nenhum custo dentro desse exame. Terapia também não tem. O paciente que está fazendo quimioterapia, que é ambulatorial, ele não paga 0% de participação disso. Então, tem lá definido quais são os itens que englobam os 20%. Nessa questão... Eu vou abrir, só o seguinte, como ela pediu a palavra, a senhora Priscila, né? Então, eu quero passar a palavra à Priscila, que é uma servidora pública. Fique à vontade, por favor. Se identifique no microfone. Então, uma das minhas dúvidas ele já sanou agora. Ia perguntar quem está em tratamento, quimioterapia, tudo, que se fosse cobrar com participação ia ficar insustentável. E outra questão, R$20 a consulta em pronto-socorro. Mas, às vezes, a gente passa mal, Marcolino, com o mesmo problema, você vai 3 vezes por dia no pronto-socorro. Você vai 3 vezes. Então, quer dizer que, assim, se eu passar mal, for 3 vezes no dia, eu vou pagar R$60? É isso aí. Ele vai responder. As consultas, quando ocorrem em pronto-socorro, isso por regra de convênio, você passa naquilo durante 30 dias, ele está dentro desta consulta, se for na mesma patologia. A não ser que seja uma patologia diferente, que é CID diferente. São coisas distintas. Mas se está dentro do mesmo procedimento inicial, durante os 30 dias, os retornos que ali tiver, ele está dentro do valor que você acabou fazendo. Valor individual. Isto. Ele está dizendo que é um retorno no mesmo dia, significa retorno. Agora, se você quebrar o braço e tiver uma pneumonia, são coisas diferentes. Daí são 2 consultas. Daí entendeu? Muda não, mas o CID, aí, muda o... Aí são 2 Tá. coisas. A título de... Agora, só informando, via de regra, que é o pronto-clínica do hospital, esses retornos, eles ocorrem assim, muito próximos um dos outros e dentro, praticamente, da mesma semana, se acaba ocorrendo. Tá? Não é tão longo. Segunda pergunta sobre tratamentos em andamento. O convênio
com o Sismub, ele vai até 15 de dezembro. A partir disso, os que renovarem com o Sismub, fazerem adesão, ele não tem nem carência e nem a pré-existência. As doenças, a pré-existência já existente ou cumprida, ou o período que ele já cumpriu, se porventura ele tenha 12 meses só de plano e tem uma pré-existência de 24 meses, ele tem um salto de 12 meses a cumprir ainda. Ele não vai perder nada do que ele já tem. Os tratamentos que ele está realizando, ele continua, se ele está dentro do plano, na mesma sequência. Hemodiálise, por exemplo, é um tratamento que também não tem coparticipação, ele é isento de coparticipação. São os exames basicamente de rotina, laboratórios, exames de imagem. Só para ter uma ideia, uma ressonância magnética, que hoje é um dos exames mais caros que se tem, ele custa R$ 600, R$ 650 reais, no máximo, isso com contraste no preço de convênio. Falando de convênio, não estou falando particular. Um exame de ressonância, no máximo, se ele tiver o exame mais caro, ele vai dar os R$ 130 reais. Tudo mais que ele fizer naquele mesmo período, e normalmente nunca vem com um exame só, ele está dentro, no máximo, desse valor. Então, assim, a nível de gasto, ele é bem aquém do que é praticado no mercado. Inclusive, a ANS está querendo regular esta situação, porque tem algumas operadoras que cobram 40%, 50%, até 60% de coparticipação, o que inviabiliza, basicamente, a condição de uso da pessoa. Não é? Ok. Vereador Ditim? Satisfeito, ele já respondeu que ia fazer minha pergunta, seria nessa linha aí, mas ele já respondeu, estou satisfeito, presidente. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. A senhora Priscila, mais algum questionamento? Para encerrar suas dúvidas? Não, por enquanto não. Obrigado. Francisco, eu gostaria de saber o seguinte. Você tem aí, não precisa ser exato, aproximadamente, quanto que o município de Bragança Paulista repassa para vocês anualmente, em termos de verba pública? Repasse. Você sabe exatamente, não precisa ser exato, aproximadamente. Por volta de R$ 1.800.000. Tá. 1.800.000. Isso é, só um detalhe, não é município. Estou falando entre governo federal, governo estadual e governo municipal para a assistência do SUS. Isso, porque eu quero chegar no ponto que, pela hierarquia, o prefeito municipal ele é o gestor da saúde do município. Então, os repasses vêm para a prefeitura, ele libera para a Santa Casa e tem algumas coisas que são, inclusive, feitas lá. A ANS, a gente sabe a regulamentação da forma que é, os planos de saúde a gente sabe da forma que é. Por ser uma carteira de 2.500 vidas, o município ter uma participação muito importante, interessante e obrigatória até de ajudar a Santa Casa lá. Não existe nada na regra que possa ver alguma coisa diferente para os servidores, porque aqui a gente está falando da saúde de servidor público municipal. Evidentemente que ninguém que está pagando 194 vai passar para 250 e já sabe que vai gastar aproximadamente uns 400 por mês, porque se ele for usar 30% do que ele usa hoje, que até a gente tem informação que existe nessas reuniões que vocês tiveram com o Sismub, foi demonstrado que existe um número muito alto de uso, não é, por parte dos conveniados. O senhor iniciou a sua fala dizendo que até acima de índices internacionais e tudo mais. Então, eu queria saber se, nessa legislação, se há algum tipo de brecha, algum tipo de possibilidade de, pelo município, ter uma colaboração aí de repasse de impostos para vocês, se não seria possível melhorar um pouco mais, porque eu senti deles isso, e aí, em seguida da sua resposta, eu vou dizer o que eu penso, como o Sismub deveria agir nesta situação. Eu acho que, por serem 2.500 vidas e serem servidores públicos municipais, já que há toda essa sistemática de repasses financeiros, a prefeitura sempre tem se esforçado para ajudar da melhor forma a Santa Casa, possibilitar, inclusive, deputados federais que a gente tem conversado, trabalhando para também ajudar que a Santa Casa saia do buraco que estava lá atrás. Eu gostaria que o senhor pudesse nos... Porque, assim, se for para seguir a regra, é tipo assim, eu ofereço esse serviço, você quer, compra, você quer, você não compra. Né? Digamos que seja dessa forma. Mas, por se tratar de 2.500 vidas, existe alguma possibilidade legal, Francisco, de continuar, de abrir mais um tempo essa negociação?
Francisco, só antes da licença, só antes de responder, porque eu acho que daí eu ainda vou me manifestar, mas com relação a essa pergunta do Cláudio, você já me responde, porque para ver se eu estou correto no que eu estou pensando. O município passa para a Santa Casa, que gere o SUS. O plano de saúde é outra coisa. Até deu problema, não tem porque nada você... Mudou agora. Não dá... O plano de saúde é totalmente Basílio? diferente, né? Basílio, não dá para a gente zerar o que passou. Quando houve a intervenção da Agência Nacional de Saúde e que exigiu que houvesse a separação, é uma coisa, mas nós temos um histórico aí bem grande de ali as duas coisas, um cobrindo o outro e nem fazendo... Pode fazer isso mais, fizeram... Mas fazia, né? Cláudio, mas veja bem, mesmo com a participação pública, nem sempre foi suficiente. A Santa Casa, não estou aqui defendendo a empresa, mas a gente sabe muito bem que as instituições filantrópicas e as Santa Casas, elas sobrevivem da misericórdia e da luta dos seus diretores. Então, a participação pública na manutenção sempre foi irrisória, né? Depende muito da luta dos seus diretores, da sua gestão para poder sobreviver, né? Agora, eu penso que as colocações feitas aí pela Santa Casa e os valores apresentados são muito consideráveis. Agora, o que é interessante, muitas vezes, é a omissão do SISMUB no contato com o funcionalismo público, nesse diálogo, que resulta no quê? Nesse desespero total. Por exemplo, essa senhora que aqui está, a dúvida que ela tinha, que é super pertinente, e que a senhora, hoje, ouvindo aqui os responsáveis pela Santa Casa, a senhora não ficou mais tranquila? Não, em partes, mas amenizou, não amenizou? Menos intranquila, né? Então, por isso que falta esse diálogo do próprio SISMUB com o funcionalismo, porque, às vezes, chega para o funcionalismo uma situação de que a Santa Casa está impondo uma situação, e, na verdade, o que nós estamos percebendo aqui é aquilo que é possível, e ainda a Santa Casa continua contribuindo, colaborando. Certo. Você pode me responder, Francisco? Por favor. Bem, meu nome é João Marques, eu sou provedor da Santa Casa. A Santa Casa, quando começou a negociação com o SISMUB, a primeira providência foi nós levantarmos esse balancete aqui entre receita e despesa. Uma vez apresentados os valores e o déficit que vocês viram aí acumulado de 3 milhões, foi colocado para a empresa atuária que nos assessoram qual seria o valor ideal para, numa negociação, a gente chegar num valor e, ao longo do tempo, a empresa recuperar ou amenizar sensivelmente esse prejuízo. Desse valor que eles colocaram, nós oferecemos ao SISMUB. O SISMUB fez a sua negociação, fez os seus levantamentos, fez uma contra-oferta. E aí foram, como o Francisco falou, durante umas 8 reuniões, até chegar um valor de consenso. Ou seja, o valor apresentado hoje na negociação é o valor que a Santa Casa, tendo a sua responsabilidade social, tendo a sua responsabilidade com mais de 2.400 colaboradores da Prefeitura, chegou-se a esse valor. A mim foi proposta esses valores e eu, na condição de provedor e de vice-presidente do Plano de Saúde, eu aceitei. E deixei bem claro ao SISMUB que é um plano que vai ficar em transição durante 1 ano e nós não podemos mais ter um prejuízo no montante que nós tivemos de 1 milhão. Por quê? Desde que houve a cisão da Santa Casa há 3 anos, e foi quando eu assumi a provedoria da Santa Casa, nós sofremos direção fiscal. Os nossos bens dos diretores ficaram bloqueados. Nós os conseguimos liberar no começo deste ano. E é bem claro, a ANS em suas resoluções, um plano de saúde não pode ter prejuízo. É preconizado, como o Francisco já falou, o índice de utilização 0,7 pela ANS, 0,7 a 0,8. Nós, a Santa Casa, adotamos 0,8. Então, dentro dessa condição, nós não temos como abrir mais ou fazer mais alguma coisa. Não há. Então, a partir do momento que houve essa cisão, que nós somos mensalmente
enviamos toda a documentação para a ANS. Trimestralmente, apresentamos documentação onde eles fazem uma análise. E qualquer situação que eles vejam que estão saindo da normalidade, eles vão nos notificar. E poderíamos até ter uma nova direção fiscal. Então, essa foi a condição que nós chegamos. Apresentamos um preço muito bom ao Sismub. Se vocês fizerem o levantamento, como nós fizemos o levantamento, com essa quantidade, negociando com outras operadoras, seja a Mil, Bradesco, Sul América, qual seja, o preço será muito maior. Então, veja, a Santa Casa está prestando já, neste contrato, a sua responsabilidade social. Agora, quero deixar bem claro, nós recebemos 1.800.000 vindo do governo federal, estadual e municipal. O nosso prejuízo com o SUS auditado é de R$ 800 mil mês. Como que se equilibra essa conta? Com o lucro que nós temos dos convênios particulares, dos atendimentos particulares e mais as verbas que nós recebemos, verbas essas que fique bem registrada. Algumas são para custeio, como que o Aldemir Chedid consegue para nós, outras são destinadas à compra de equipamentos. Então, vejam, se sairmos fora dessa equação, não tem o que fazer. É uma questão matemática, é uma questão de você chegar nesse acordo. Então, o que eu digo é o seguinte, e ressalto, a negociação do Sismub, como ele se esclareceu com os colaboradores, eu não vou me intrometer. Mas eles negociaram, nós negociamos, e digo, o preço não está ruim. Outra coisa que tem que entender, o usuário de plano de saúde, por adesão, é um condomínio. É um condomínio. Então, tem pessoas que vão pagar simplesmente os 226. Outros vão pagar mais, mas, enfim, é um condomínio. Então, quem gasta mais vai ser suportado por aquele que gasta menos. Então, veja, o que nós tínhamos que fazer, levando em consideração o número de colaboradores, você citou aí, nós já fizemos. Esse é o trabalho da Santa Casa. E digo para você, se daqui a um ano a gente chegar à conclusão de que continua ainda inviável, nós vamos ter que pensar numa outra alternativa. A alternativa que se tem, por todos os fóruns que nós participamos, workshop, é de que o plano de coparticipação é o plano ideal em utilização. Tanto é que as operadoras, as demais operadoras, não estão comercializando mais o plano individual como aquele ilimitado. Então, esse é o caminho da nossa negociação. Ok. Vereador Gabriel. Bom dia, presidente, colegas vereadores, Francisco, João, meu amigo Wagner. Duas colocações só. Primeiro, que o Ditinho, acho que foi muito... Ele colocou muito certo aí. Eu acho que o principal que faltou foi um esclarecimento por parte da Sismub, que a Santa Casa, não considero que tenha essa obrigação nenhuma, mas a Sismub soltou esse informativo aí, sem dar explicação, era funcionário ligando para os vereadores também, na ocasião, não tinham as informações necessárias. Eu acho que, embora tenha várias reuniões, o servidor não ficou sabendo e, na minha opinião, devia ser mais esclarecedor o Sismub com o servidor. E segundo ponto, eu queria saber do Francisco, vocês disseram que apresentou algumas alternativas nessas reuniões. Caso não fosse esse plano coparticipação, fosse como é hoje, qual seria o valor, Francisco, que o senhor teria aí? Se não tivesse a coparticipação. Sim. Eu não vou lembrar o valor certo, mas ele seria R$ 390, R$ 380 fixo, alguma coisa pelo menos. E tem uma outra possibilidade, que é o pagamento por faixas etárias, que eles vão variando, tem um que chega a quase 600 e tantos reais. A opção, essa é uma opção de quem está comprando o serviço nosso, que pediu um plano igual e o mínimo que a gente conseguiu fazer. Nós fomos negociando, até que chegamos neste valor. Foi na última reunião que a gente falou, olha, menos que isso, eu vou iniciar um contrato sabendo que a gente vai ter prejuízo e vamos ter que sentar e discutir novamente esta situação.
Mas não é só discutir. Eu tenho que apresentar para a diretoria o resultado também. Por quê? Porque nós estamos numa situação de recuperação da instituição. Não é do conhecimento de vocês aqui, mas nós, no ano passado, fizemos um planejamento na instituição e montamos um projeto chamado GPS, Governança Participativa e Sustentabilidade. Esse projeto ele é revolucionário a nível de instituições de saúde. Ele está dando o resultado que nós precisamos. E quando nós fomos fazer isso, nós reunimos o nosso corpo clínico, apontamos para ele que o nosso planejamento orçamentário de 2017 apontava um déficit de R$ 8.118.000. O senhor está falando de quê? Da Santa Casa da ou do instituição Plano de Saúde? como um todo. A instituição como um todo. Os dois juntos? Final do ano passado, nós pegamos os dados que ainda estávamos juntos. Mostramos para os médicos. Eu falei, se nada for feito, eu marco dia e hora que a instituição fecha. Matematicamente dá para calcular. E apresentamos uma série de medidas a serem tomadas dentro da instituição Santa Casa e dentro do plano de saúde. Entre as medidas, nós trabalhamos na redução da remuneração médica, de uma maneira muito forte. Nós temos especialidades que tiveram redução de 35% do valor que eles recebiam. Eles acreditaram naquilo que nós mostramos para eles e fundamentamos. E temos reuniões mensais mostrando o desempenho. Só que dentro dessa questão da governança participativa e sustentabilidade, não era para resolver a crise de 2017, mas sim manter a instituição aberta para os próximos 10, 20, 30 anos. Mostrando para ele que passávamos um período, teríamos que apertar o cinto e eles também. Só que nós fizemos o quê? Tem uma lição de casa para fazer. Volto a falar, se a gente fosse fazer alguma coisa ou pudéssemos estar melhorando, para quem que eu não ia dar reajuste? Para nós, funcionários. Nós tivemos 4% de reajuste do sindicato, de reajuste de salário, tivemos 40% no plano de saúde, também por conta da sinistralidade. Então, isto tudo não é com uma ou outra empresa, é com todas as empresas. Nós estamos corrigindo situações para poder manter uma instituição aberta. Com relação à pergunta que o Cláudio fez em relação ao SUS, a filantropia da Santa Casa é feita dentro do hospital, do complexo hospitalar com o SUS, que já nos gera um prejuízo, a gente vira todo mês e tem que correr atrás dele. Com todo o esforço, o apoio que a gente tem, nós não podemos reclamar da classe política. Existe muita reclamação, existe muitos problemas, não vamos mexer nessa situação, mas não reclamamos. Nós temos tido apoio de vereadores, do deputado estadual, de outros deputados estaduais, deputados federais, enfim, temos feito a nossa parte e nós assumimos esses riscos. Sabemos dele e é a função da Santa Casa. A operadora de plano de saúde, ela é um outro segmento. Ela tem que ter os resultados. Então, a gente procura equilibrar a instituição, porque todas as outras situações, uma vez que a gente assina aquele contrato, e 50% dos nossos usuários são pessoas físicas, independente do valor que ele pagar, o quanto custar a assistência dele, nós vamos ter que bancar. E nós vamos bancar e vamos garantir essa assistência. Nós temos um usuário, só um usuário da Santa Casa com gasto, com tratamento de quimioterapia, alguma coisa, 650 mil. E nós garantimos a assistência dele. Em nenhum momento nós fomos lá questionar ou deixar de fornecer a assistência para ele. Então, é nossa responsabilidade, só que a gente tem que procurar o equilíbrio de todas essas contas para que o todo possa fazer. Sem dúvida, acaba onerando, alguns acabam, mas é um custo. Se a gente analisar e fizerem essa pesquisa de plano de saúde, como o João comentou, os valores que nós colocamos, eles são extremamente baixos num comparativo de planos de saúde que são negociados. Agora, é o máximo que a gente conseguiu fazer. Se pudéssemos fazer mais, tenha certeza que a gente iria fazer, não temos o porquê de não fazê-lo. De não fazê-lo e de colocar preços exorbitantes. Esse não seria o objetivo. Então, a ideia é tentar realmente tornar um plano que ele seja viável, não só agora, mas continue a todos eles. Né? Ok. A partir desse momento, então, eu vou passar a palavra para as considerações finais, já que nós temos a dona Isilda também aqui, uma sessão ordinária às 16 horas,
E o vereador Basílio ainda não se manifestou, o senhor fica à vontade. Boa tarde novamente. Acho que foi bastante produtivo para esclarecer mais uma vez essa situação da Santa Casa. Agradeço só ao Wagner, ao Francisco, ao João. Semana passada, na terça de manhã, eu fui procurado sobre esse assunto, entrei em contato com a Santa Casa e essas informações trazidas não foram novidades, porque eles, muito gentilmente, me explicaram tudo isso, todas essas informações são as informações que foram passadas, que até a gente trouxe na sessão. Agradeço esse atendimento, pronto, e coloco só com relação à mesma opinião que eu deixei. Eu acho que o que faltou nessa situação foi transparência entre o SISMUB e os servidores. A Santa Casa deixou claro, e eu até ao longo dessa semana fiz algumas pesquisas, e até com relação ao convênio do CPP, e o CPP tem custo maior para o funcionário, quem é vinculado ao CPP, do que esse custo que vai ser pago. Então, o preço realmente está muito bom. A gente entende que o servidor pego de surpresa nessa situação é o grande problema. A SISMUB, eu acho que falhou com o servidor nessa situação. E aí que a gente tem que ver, porque o servidor, para garantir carência, ficar sem carência, tudo, tem que renovar esse contrato. O servidor tem essa opção. Eu acho que faltou explicação e um contato maior do SISMUB com o servidor. E é isso que eu acho que essa Câmara tem que, eventualmente, se for dar andamento nesse assunto, cobrar com relação à postura do SISMUB. E parabenizar a Santa Casa e agradecer pela presença. Vereador Cláudio Moreno. Obrigado, vereador Basílio. Bom, eu vou me dirigir agora... Bom, primeiro eu queria esclarecer aqui que eu estou conversando com o João Marques e com o Francisco como representantes do plano de saúde, com a importância da Santa Casa e tudo mais, eu não vou nem entrar nesse mérito. Estou conversando com os dois representantes do plano de saúde, que é outra situação. Mas, então, eu gostaria de me dirigir aqui aos servidores e ao SISMUB. Eu acho que vou fazer um pedido de informação à Prefeitura e um ao SISMUB, pelo seguinte, está faltando uma parte aqui dessa discussão, que seria o SISMUB, já que os representantes do Plano de Saúde da Santa Casa disseram que foram 8 reuniões e que, inicialmente, o SISMUB admite que vocês apresentaram uma proposta que seria R$ 267,57 por pessoa. Depois de muito se negociar e se conversar, ficou em 226, mas na coparticipação, 226,57. Como o SISMUB representa uma categoria, e nesse caso são 2.500 vidas, eles deveriam, e aí eu quero saber se fizeram ou não, vocês podem até me ajudar, deveriam ter feito uma assembleia com os servidores. Fez? Então, o SISMUB deveria ter feito uma assembleia com o SISMUB, com os seus servidores, explicar essa situação colhida nas 8 reuniões e dizer como seria para cada um aderir ou não, não é? Outra coisa, se plano de coparticipação não só a Santa Casa oferece, aí vem aquela questão de carência e tudo mais, que é o último item que eu queria que vocês falassem. O SISMUB até poderia fazer essa assembleia e abrir, que ele tem, se a maioria concordasse, ele tem 2.500 vidas, e outros planos de saúde poderiam apresentar uma proposta, né? Outros planos poderiam, mas, segundo o Francisco, o índice de uso dos servidores é tão alto que não interessaria a muita gente. É uma informação que o Francisco deu. Então, eu queria saber isso, Francisco. Renovando esse contrato, como é que ficam as carências de todos eles que aí estão, das 2.500 vidas? A própria legislação da ANS define isso. Nesse contrato, os 30 primeiros dias, os que já estão e vão migrar para o novo plano, que obrigatoriamente teriam que migrar, porque o outro contrato se encerra, as carências estão cumpridas, não tem carência. As pré-existências já cumpridas continuam zeradas, não vão ter. Os que tiverem tempo de pré-existência cumprido anterior, você faz o esquema pro rata, vê o tempo que ele cumpriu, quanto que falta para poder fazer. No aniversário do plano, no próximo ano, 15 de dezembro de 2018, fechando o contrato, os usuários que entrarem no aniversário de cada ano deste contrato, eles entram com carência zero. Isso está na legislação. É o que vai ser feito. Então, nós temos um período de 30 dias da realização do contrato, 15 de dezembro, para que se efetive a adesão dentro desse plano.
Tá legal. Ok? Com carência zero, conforme você me perguntou. Eu só quero agradecer Vereador a Marcos presença, Olli. eu estou plenamente satisfeito. Vereador Ditinho. Também quero agradecer a atenção do pessoal da Santa Casa e dizer que também estou super satisfeito com a presença e com a explanação do tema. Vereador Gabriel, mais algum questionamento? Suas últimas palavras? Não? Eu queria fazer... pois não. Eu queria terminar com 2 pedidos de informação. Eu gostaria que a Prefeitura encaminhasse para essa Câmara informação de quanto por ano foi encaminhado de verbas federais, estaduais e municipais para a Santa Casa em 2016 e 2017. Eu gostaria que, não sei se seria um requerimento ao SISMUB, sobre essa questão da coparticipação, se eles já aventaram a possibilidade de pedir proposta de outros planos de saúde. Gostaria de... Tá, essa discussão, vereador, vamos deixar no final da comissão, até Sim. porque pode surgir um convite ao próprio SISMUB, a gente pode decidir isso até para liberar nossos colegas. Ok. Presidente Beth Chedi, nenhuma manifestação. Então, em nome da Comissão de Justiça, Defesa do Meio Ambiente do Consumidor, nós agradecemos vocês, que gentilmente estiveram aqui. Da mesma forma que nós convidamos, fiquem à vontade também para, quando precisar dessa comissão, dos nossos colegas vereadores, também expor. E agradeço também a explanação de como está a Santa Casa, acho muito importante, e sabendo que houve realmente essa divisão e essa questão do custo. A senhora Priscila, desculpa, quer se manifestar? Só para fazer uma consideração. Isso. Aqui é democrático, né? Só para fazer uma consideração Pois final. não. Ele estava falando do uso assim exacerbado do servidor. Aí 2 coisas que a gente já estava querendo pedir mesmo. Uma, desvinculação do SISMUB por causa dessa falta de transparência, mas aí é uma questão que a gente não conversa na ética do consumidor, né? E a outra questão também, que eu queria pedir ajuda da Prefeitura, conscientizar o servidor, campanha. Certo. Para não usar, para não extrapolar. Tipo, não vá no pronto-socorro falar quando está com dor no dedão do pé para pegar o atestado, porque isso acontece, né? E, quem sabe, com o tempo, a possibilidade de abaixar o plano de saúde, então... Com certeza. Uma dúvida que é bom esclarecer, só pode haver convênio entre jurídica e jurídica. Se tirar fora o SISMUB da jogada, tem que ter uma outra instituição que represente o sindicato, Prefeitura, tá certo? que a gente queria. Mas a Prefeitura é um órgão público que não pode fazer diretamente essa contratação. Então, Teria que ser uma licitação. É bom deixar bem claro isso também, que você que representa os servidores, explique isso, para que não vire demagogia. A Prefeitura vem... Não. Aí até ela tem que abrir uma licitação e permitir que todos ofereçam um preço, como foi o cartão alimentação na época. Então, mas aí, não no dá... caso, ficaria com a Santa Casa até cumprir todos os trâmites da licitação, não. etc. Não. A Santa Casa rompe dia 15 com o SISMUB. Tem que existir, antes disso, uma outra pessoa jurídica, outra entidade, me corrijam, por favor, que firme um convênio que vai ser nos mesmos moldes, imagino, nos mesmos moldes, por adesão. Ou não rompe se vocês concordarem. O que pode acontecer vocês continuem com o SISMUB e depois vocês se promovam em outra instituição, constituem uma outra associação. Eu não quero provocar nada aqui, mas precisa ter uma pessoa jurídica para poder... Eles não podem tratar individualmente cada caso, e sim com uma entidade de pessoa jurídica. Entendi. Ok? Foi claro? Pois não, presidente. Não, eu só queria reiterar aqui as palavras quando o João citou, a ajuda do deputado Edmir Chedid, junto à Santa Casa, para as verbas de custeio, e nós quase levamos um susto, né, João, na última liberação, e o deputado foi importantíssimo para estar liberando essa última remessa que foi feita do custeio da Santa Casa. Dizer que cada vez mais a gente vê a necessidade de fortalecimento da atenção básica de saúde, né? Porque as coisas, quando são paradas ali no posto de saúde, às vezes não são levadas ao pronto-socorro e a instituição, assim, pode atender melhor e também se organizar melhor. Então, vamos fortalecer a saúde do nosso município. Então, fiquem à vontade, vamos dar sequência aqui na comissão, que tem uma pauta extensa. Fiquem à vontade e eu agradeço a presença de vocês e de todos aqui. Ok? Obrigado a todos. Obrigado. Estamos à disposição. Operação final. Nós que agradecemos pela participação e gostaria de deixar bem ressaltado aqui o seguinte: a Santa Casa é uma instituição de suma importância para a saúde de Bragança Paulista. A Santa Casa, agora nós estamos terminando a reforma do pronto-socorro,
vocês vão ter oportunidade, no dia que inaugurarmos, a conhecer todo aquele espaço, que é uma situação da gente dar uma dignidade a quem precisa da saúde, principalmente o convênio SUS. Então, a Santa Casa ela só quer somar, ela não quer dividir. E tudo que a Santa Casa consegue, de verbas, de outras receitas, é como eu já falei, é para cobrir o convênio SUS, que é a nossa finalidade lá como instituição filantrópica. Então, pense no seguinte, a população de Bragança, o poder público tem que trabalhar em favor da Santa Casa, nunca pelo dissenso. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Registro de elaboração e redação final. Registramos que foram aprovados em turno final na 38ª sessão. Boa tarde a todos. 8ª sessão ordinária e obtiveram pelo plenário dispensa da apreciação da respectiva redação final, elaborada por essa comissão. Projeto de Lei 41/2017, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS, e da outras providências. Projeto de Lei número 44/2017, de autoria do vereador Kiki Brown, que dispõe sobre a denominação de bem público, denomina-se Pedro Prata, a pista para a prática de esportes radicais no Bosque dos Eucaliptos. Projeto de Lei número 46/2017, de autoria da vereadora Beth Cheti, que dispõe sobre denominação de bem público, Rua Salvador Bias Moreno, a via pública conhecida como Rua 1, Conjunto Habitacional Professor Ângelo Marguerite Lisa. Projeto de Lei Complementar número 18/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 803/2015, que institui normas para a concessão de alvará de funcionamento e certificado de inscrição municipal, e da Lei Complementar número 754/2013, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade com pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e outras providências. Projeto de Lei Complementar número 19/2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar 832, de 3 de setembro de 2017, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Bragança Paulista, desde 2017. Análise de matérias em trâmite de regime especial, com prazo de relatoria até 14 de novembro e da comissão 22 de novembro. Veto número 2/2017, parcial, de autoria do Executivo Municipal, que veta o caput e o parágrafo único do artigo 2º do Projeto de Lei número 29/2017, de autoria do vereador Kiki Brown, que estabelece critério de acesso a informações que especifique da outras providências, com fundamento no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, letra B, da Constituição Federal e do artigo 46, inciso 4, da Lei Orgânica do Município, nos termos do parecer em anexo emitido pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Eu designarei relator durante a semana. Análise até a próxima sessão. Análise de matérias em trâmite de regime ordinário, com prazo de relatoria. Mas, ô, presidente, por quê? Durante a semana, o senhor sempre designa na sessão? Eu não determinei, não pensei no relator. O senhor se habilita? Não, eu só que acho que o senhor que deve definir, como o senhor sempre tem definido, um relator. Então tá bom, tudo bem então. Algum problema? Não, tudo bem. Não. Fica à vontade. Dia 1º, entrou na Câmara? Entrou na Câmara, quarta-feira passada. É que saiu um diário oficial já. Feriado depois. São 30 dias de trâmite dentro da Mas se Câmara. o Marcolino determinar amanhã, não há problema, né, presidente? Tá bom? Análise de matérias em trâmite de regime ordinário. Projeto de Lei número 48/2017, de autoria dos vereadores Basílio Zecchini Filho, Beth Chegi, de Tim Bueno do Asilo e Rita Leme, que altera o dispositivo da Lei número 4.327, 23 de julho de 2012, que proíbe a utilização de equipamentos eletrônicos portáteis nas salas de aula dos estabelecimentos de ensino, revoga a Lei número 4.295, de 9 de fevereiro de 2012, e da outras providências. Relator exonerado Cláudio Moreno, com a palavra. Quanto à legalidade, nada temos a opor. No mérito, o projeto tem como finalidade atualizar a legislação municipal sobre o tema, já que foi aprovada a lei estadual com a mesma finalidade. Os autores da propositura justificam que o uso de telefones celulares, iPads e notebooks serão para fins pedagógicos e autorizados pelos professores. Diante do exposto, sou favorável à aprovação do projeto de lei número 48 de 2017 e apresento parecer pela aprovação. Pela aprovação, presidente. Está em discussão o parecer do vereador Cláudio Moreno. De acordo. Ninguém querendo mais usar a palavra, coloca em votação. Os favoráveis pelas comissões. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Cláudio Moreno ao projeto de lei 48/2017. Projeto de lei número 49/2017, autoria da vereadora Beth Chedi, que está aqui presente na nossa comissão, que institui a Semana Municipal de Valorização Cultural do Mercado Municipal. Eu designei como relator o vereador de Tim Bueno do Asilo. Com a palavra, vereador. Presidente, quanto à legalidade, nada opor. Quanto ao mérito, a proposta de instituição da Semana Municipal de Valorização Cultural do Mercado Municipal visa proporcionar comemorações, palestras e debates sobre o tema,
passando a acontecer na semana em que se comemora a inauguração do local na cidade, dia 15 de outubro. Portanto, caberá ao executivo local a verificação da viabilidade financeira e administrativa da proposta para sua aplicabilidade. Portanto, a conclusão é pela aprovação. Está em discussão. De acordo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis pela comissão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Ditinho ao projeto de lei 49/2017. Moção 70/2017, de autoria do vereador Cláudio Moreno, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a possibilidade de instituir o fator de obsolescência como critério determinante da base de cálculo do valor do IPTU, incidente sobre os prédios que constituem os imóveis do município. Vereador Marcos Vale, relator. Eu fiz um parecer bem simples, até pedi para a assessoria me ajudar, mas para já passar para ir para as outras comissões. Quanto à legalidade, nada temos a opor. Quanto ao mérito, é perfeitamente defensável a proposta de instituição do fator de obsolescência. Obsolescência é a antiguidade do prédio, tá? Como critério determinante da base de cálculo do valor de IPTU incidente sobre os prédios que constituem os imóveis do município. Com isso, tem também a chamada justiça tributária, pois imóveis mais velhos valem menos no mercado imobiliário, evidentemente. Resta ao Executivo verificar a viabilidade financeira e administrativa da proposta para sua aplicabilidade, até porque tem que ser coadunado com outros dados, mas é realmente interessante pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador Marcos Vale. Olha, eu anexei um decreto da cidade de São Paulo que já usa esse critério. É um decreto da época do Kassab ainda, o Kassab era o prefeito de São Paulo, e nessa linha da justiça tributária que o Marcos Vale, relator, citou, cada ano de vida do imóvel seria equivalente a 1% a menos que ele ia pagar. Parece até com o IPVA, né? O carro, quanto mais velho, menos imposto paga. E aqui a questão do prédio, a gente aproveita essa situação aí do IPTU complementar, que causou tanta polêmica, que daqui a pouco a gente vai ter que também discutir a questão da planta genérica, que é outro assunto bem complicado. Então, eu estou aproveitando este momento dessa discussão e apresentando essa situação. Nós, além da moção, apresentamos também uma cópia de como está sendo em São Paulo para encaminhar para o Executivo, já para adiantar a pesquisa. Por isso, eu gostaria que nós aprovássemos por unanimidade esta moção. Continua em discussão. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis pela comissão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Marcos Vale, a moção 70/2017, do vereador Cláudio Moreno. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer. Prazo da relatoria até 14 de novembro de 2017, prazo da comissão 22 de novembro de 2017. Moção número 71/2017, de autoria dos vereadores Basílio Zequini Filho, Marco Antônio Marcolino, Mário B. Silva, Sidney Guedes, do Fórum, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando incluir no próximo contrato de concessão de serviços de transporte coletivo, cláusula prevendo a devolução do valor pago pelos passageiros em caso de não prestação do serviço. Designei o vereador Marcos Vale. Moção 72/2017, autoria dos vereadores Bert Chedi e Rita Leme, que requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a criação do Banco de Leite Humano no município. Vereador Cláudio Moreno. Projeto de Lei Complementar 20/2017, autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Complementar 258, 25 de fevereiro, obrigado, vereador, de 2000, que isenta de pagamento do imposto predial e territorial urbano, IPTU, os imóveis atingidos por enchentes do município. Designei o vereador Ditinho. Projeto de Lei Complementar 50/2017, autoria do vereador Cláudio Moreno, que institui a Política Municipal de Incentivo e Desenvolvimento da Arte Urbana em territórios da cidade de Bragança Paulista, autorizado Marcolino. Moção número 73/2017, autoria do vereador João Carlos Carvalho, que quer pedir apelo deste legislativo ao chefe do Executivo, estudos visando a criação do ponto de entrega voluntária PEVS no município. Vereador Basílio como relator. Coincidentemente não, né, vereador? O senhor teve uma matéria postulada sobre esse assunto, que coincidência? Material recebido. Correspondência externa recebida, 65/2017, contendo abaixo assinado e entregue pelo Centro Integrado. De novo? Para implantação do Parque Ecológico, a presidência da Câmara despachou a comissão, sendo encaminhamento da indicação ao Executivo Municipal. A comissão pediu encaminhamento pedido de informações para saber sobre a responsabilidade da manutenção do local, bem como sua propriedade. Foi elaborado o pedido de informações e foi encaminhado ao Executivo para a resposta. A comissão recebeu a resposta. Dia 24 de outubro, após debates realizados na última sessão, ficou definido o encaminhamento de indicação ao chefe do Executivo Municipal. Assim sendo, foi elaborada a indicação 1802/2017, de autoria da comissão, sugerindo como uma das alternativas a ser adotada no local a utilização do terreno da antiga Austin do Brasil, para a implantação de um parque ecológico,
Considerando-se, repita-se, as várias alternativas possíveis para o terreno, encaminhou cópia do abaixo assinado. Ok? Material arquivado. Apenas para registro da questão da data da entrada do veto parcial, quarta-feira foi antivéspera de feriado e ponto facultativo, por isso que realmente não tive conhecimento desse material. Correspondência externa recebida, 77/2017, contendo manifestação da senhora Valdinéia Alves Ferreira Guglielmi, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pinhalzinho, apresentando o pedido para a abertura de comissão especial de inquérito para apurar comprovada fraude sindical cometida pela atual diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bragança Paulista, presidido pelo senhor Carlos Alberto Martins de Oliveira, conforme justificativas constantes da referida manifestação. E também contendo manifestação do senhor Ruberley Guglielmi, cidadão morador de Pinhalzinho, contendo os mesmos argumentos solicitados e solicitações. Foi deliberado pela comissão que o vereador Cláudio Moreira traria documentação relativa ao assunto para a juntada do processo. A palavra ao vereador Cláudio Moreira. Presidente, eu gostaria de informar que estou levantando mais detalhes sobre o assunto e pedir um prazo de 30 dias para apresentar essa documentação. Está em discussão, ninguém vereador Vitinho? Coloca em votação o pedido do vereador. Está aprovado por unanimidade a prorrogação por 30 dias. Antes do encerramento, eu queria passar a palavra à dona Isilda, que pediu que fosse colocada alguma reivindicação da senhora, dona Isilda Berti de Andrade. Então, o microfone, por favor. Se for da competência desta comissão, com certeza vamos tratar. Sim. Ajudar o governo do Estado a resolver isso, que está um impasse. Eu vou pedir, assim, eu venho em nome do professor José Maria Cancelheiro, que é o nosso presidente do Centro Professorado Paulista. Vocês sabem, Centro Professorado Paulista é uma entidade respeitável no Estado de São Paulo há mais de 80 anos, sempre lutando pelos professores desde o começo do século. E eu participei de uma reunião, eu sou professora aposentada, participei da primeira reunião, né, fui convidada, graças a Deus, assim, tive oportunidade de ir, né, pela primeira vez, participando, representando o CPP aqui de Bragança Paulista. Eu sou atuante, estou sempre junto com o professor José, aqui, do CPP de Bragança Paulista. E a situação é mais do que caótica. Nós estamos muito preocupados, porque, além da gente estar com o salário congelado há 3 anos, não é novidade, porque passa pela imprensa isso, passa pelos órgãos de informação, a gente tem um... Não, é que abaixou um pouquinho. Ah, baixou? É porque o som sai na câmera toda. Ah, é? Ah, então, desculpem, eu falo alto porque sou professora e sempre dando aula para mais de 40 alunos, e eu tenho oratória, né? Então, oratória para grande público. Coloca para a gente bem objetivamente, porque a gente... Certo. Tá. Tem a sessão às 4 horas. Ah, tá. Então, eu vou fazer um resumo. Então, o resultado dessa participação foi a seguinte. Eu vou ler rapidinho o que me foi passado na reunião, e que é justamente isso que me trouxe aqui, e eu quero uma moção de apoio dos digníssimos vereadores e vereadoras aqui de Bragança Paulista, preocupados com a educação municipal estadual. Sob regime de urgência, o governador Geraldo Alckmin enviou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no início de outubro, o projeto de lei número 920/2017. O texto autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União, com base na Lei Federal número 9.496/97, para adoção das condições estabelecidas pelas leis complementares número 148/14 e 156/16. No artigo 2º, o projeto diz que, para tal finalidade, o Estado de São Paulo se compromete a limitar por 2 anos o crescimento anual das despesas primárias correntes, exceto as transferências do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, PASEP, a variação da inflação, aferida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA. Essa medida visa, objetivamente, ao congelamento
dos salários do funcionalismo público estadual, considerando que o governo poderá reduzir investimentos em serviços públicos e valorização profissional de servidores. Em português mais claro, reflete nova violação do governo contra trabalhadores que levam São Paulo adiante. Eu estou falando também em nome dos funcionários da saúde do Estado, em nome dos funcionários da segurança pública, Polícia Civil e Polícia Militar, que nós estamos, como a gente diz na gíria, no mesmo barco. Okay. Precisamos convencer deputados a rejeitarem a PL 920/17, ainda que a bancada seja majoritariamente do governo. É nosso compromisso, como servidores públicos, defender boas condições de trabalho, plano de carreira atrativo e salário digno para todo e qualquer servidor público, especialmente o professor. Não se trata de privilégio, trata-se de garantia de direitos, princípios legítimos, mas há tempos ignorado pelo governo. Tivemos várias reuniões de 3 sindicatos, vocês conhecem bem. A PUESP está junto com nós, o CPP e mais as unidades que fazem as ONGs que ajudam as escolas públicas. Pessoal, não dá. Eu trouxe uma cópia de Olerite, depois eu vou passar para os senhores. Não, a senhora vai deixar, tá? A senhora vai deixar para cada vereador ou vai deixar para a comissão esse material? Eu vou deixar para a comissão. Tá. Eu vou deixar para a comissão, porque eu acho que nós estamos, só para acrescentar, porque eu sei que o tempo é curto e os senhores têm compromisso. Estamos entrando com mandato de segurança de indenização pelos nossos 3 anos sem reajuste. A gente tem índice de inflação alta, um convênio da Santa Casa que o CPP disponibiliza para os funcionários públicos aqui na cidade, porque não temos mais o convênio do hospital universitário, verdade, pelo IANSP, verdade. Então, não há condição, não tem como. Então, nosso pedido, a nossa, assim, como cidadã, eu, professora Isilda, e também os meus colegas, é que essa comissão jurídica esteja junto com os nossos juristas do Estado, dos nossos sindicatos, para poder apoiar, né? E também os nossos representando, por favor, vocês que conhecem o deputado federal Edmir Chedi, que está na Assembleia, que está sempre ajudando aqui a região de Bragança Paulista, ele está ao par dessa PEC, por favor, é um absurdo. 3 anos congelado o salário e mais 2 anos, ninguém vai aguentar, né, pessoal? Com certeza. Tá? Eu solicito que a senhora entregue à nossa assessoria o material. Claro. Aí cada vereador vai poder analisar individualmente, depois nós, na comissão, coletivamente, para que a gente possa propor alguma moção. Sim. A senhora sabe que moção é um apelo, claro, não é uma lei. Claro. Mas, com certeza, com a análise individual de cada um, nós vamos trabalhar o material. Com certeza. Depois eu vou deixar uma cópia, hoje eu não tive, só para terminar. Eu sou aposentada, tive que voltar num segundo concurso para pagar um imóvel. E aí o que aconteceu? Nesse segundo concurso, eu dei 15 aulas semanais, quase 200 alunos. Tenho aqui o Olerite comprovando. R$ 787. Eu vi, depois cento e poucos reais da rescisão, não é isso? Exatamente. Então, sabe, pessoal, não dá. Muito obrigada, viu, pessoal? Uma moção de apoio já vai adiantar, porque... É repúdio. É claro. Repúdio, Ale. Com certeza. Por favor. Tá? Apoio não, repúdio. Não, ela quer apoia a causa. A nossa causa. Repúdio à lei. Né? Repúdio à lei. Eu quero pedir desculpas pela nossa pressa, mas eu achava que o espaço aqui é do cidadão. Por favor, viu? Olha, eu escuto seu programa na Rádio 102. Não deixe de divulgar isso para o público, porque tem gente que o professor anda bem vestidinho, assim como eu, acho que o professor está ganhando muito bem. Não, né? com certeza. Então, por favor, tá? Obrigado. Muito obrigada. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h50. Ficando os senhores vereadores convocados para a 41ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 14 de novembro de 2017, terça-feira, com início às 14h30. Uma boa tarde a todos. Obrigado.